Podcast, conhecimento que sai de dentro das paredes da escola e chega até você. Hoje, as alunas Ana Beatriz e Ana Clara conversam com Gustavo Minatel sobre o papel do servidor público na sociedade. Oi, eu sou a Beatriz, do segundo ano. E eu sou a Ana Clara, do segundo ano também. E a gente está aqui com o Gustavo Minatel para falar um pouco sobre o papel do servidor público na sociedade. Então, primeiro, você pode contar pra gente por que você escolheu ser defensor público? Posso, claro. Eu fui estagiário da Defensoria Pública, enquanto cursava a faculdade de Direito, e me apaixonei pela Defensoria, pelo serviço público, durante a faculdade, no período de estágio na Defensoria Pública. Desde então, meu sonho era ser defensor público, e cheguei esse sonho foi sendo construído quando eu percebi a necessidade que todo servidor público, toda pessoa tinha de contribuir para a diminuição do sofrimento alheio. E na Defensoria Pública, como nós atuamos diariamente com pessoas em situação de acentuada vulnerabilidade, o sofrimento, a dramaticidade da vida humana era muito presente. E por isso, nesse período de faculdade, é que eu já comecei a preparar o caminho para a realização desse sonho, que é ser defensor público, visando sempre a diminuição da desigualdade social, a erradicação da miséria. E tem mais alguma coisa? Isso foi basicamente, a ideia era ajuda ao próximo, e eu via que a Defensoria Pública era o espaço onde eu conseguiria realizar de maneira mais efetiva esse desejo. O arcabouço constitucional, a forma como a Defensoria Pública é tratada pela Constituição, os mecanismos, os instrumentos que a Defensoria Pública tem para atuação, para de fato alcançar a minoria, alcançar as pessoas que sofrem, esse foi o motivo, principal pela escolha da Defensoria. E você poderia explicar para a gente também o que é a Defensoria Pública? Tem muita gente que não tem muito conhecimento sobre. Claro. Eu adoro falar sobre a Defensoria, então fica até mais fácil. A Defensoria Pública ela tem previsão constitucional. A Constituição Federal estabeleceu algumas carreiras de Estado e algumas carreiras públicas, dentre elas a Defensoria Pública. A Defensoria Pública é uma instituição jovem, ela foi criada pela Constituição Federal em 1988 e no estado de São Paulo ela é ainda mais jovem, ela foi implementada apenas no ano de 2006. Tanto a Defensoria Pública ela alcançou a maioridade civil, a gente pode dizer, esse ano, em 2024. É uma carreira relativamente jovem e a função dela, como está estabelecido na Constituição, é uma instituição que está voltada à promoção dos direitos humanos e à defesa judicial, extrajudicial, de pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, o defensor público ele atua em favor de pessoas consideradas hipossuficientes, pessoas que a gente costuma dizer pessoas carentes. A Defensoria atua e sem nenhuma contraprestação direta. Então, o defensor público atua sem nenhuma remuneração por parte da pessoa. A pessoa que procura a Defensoria Pública não paga honorários. O defensor público é remunerado pelo Estado, ele não exerce advocacia, ele atua exclusivamente em favor das pessoas carentes em razão desse vínculo com o Estado. Tanto a Defensoria Pública é essa instituição de promoção, voltada à promoção dos direitos humanos e atuação em favor das pessoas carentes. Tem muitas vezes uma certa confusão entre a própria Defensoria, a instituição Defensoria Pública e a advocacia. São instituições completamente diferentes, as duas valorosas e importantes dentro da ordem jurídica, do Estado Democrático de Direito. Mas a advocacia é aquilo que nós conhecemos, é aquela carreira que nós conhecemos por intermédio dos advogados. Advogados, advogadas cursam direito, realizam
a prova da OAB e atuam cobrando os seus honorários, realizando as suas atividades. O defensor público, ele não é propriamente um advogado. Eu fui advogado por 5 anos, mas depois eu ingressei na carreira da Defensoria Pública e hoje integro os quadros da instituição Defensoria Pública. Inclusive, o defensor público nem precisa manter hoje, por decisões do Supremo Tribunal Federal, vínculo com a Ordem dos Advogados do Brasil. Então, são instituições completamente diferentes, acabam tendo uma certa identidade em alguns pontos, mas não se confunde com a advocacia. Os defensores têm vinculação ali com o Estado e os advogados não, exercem a advocacia privada. A defensoria, eu mencionei agora há pouco que ela acaba tendo alguns instrumentos que eu entendo que são importantíssimos e necessários para que a gente consiga alcançar os nossos objetivos. E um deles, isso a distingue, inclusive, da advocacia. A Defensoria Pública ela tem legitimidade, por exemplo, para ajuizamento de ações, a denominada ação civil pública, que são ações que você pode, chamadas também de ações coletivas, são ações que você pode beneficiar toda uma coletividade por intermédio de um único processo. É algo que a advocacia privada acaba não podendo fazer. Então, a Defensoria Pública é essa instituição, em resumo, voltada à defesa dos hipossuficientes, voltado à atuação das pessoas em situação de vulnerabilidade e sem contraprestação. Não há pagamento porque os defensores públicos são remunerados pelo Estado. Você acha que o profissional público deve ter uma certa conduta para lidar com diferentes grupos que recorrem a esse serviço? Sim. A conduta é de preparação intensa durante toda uma vida e eu digo muito além da preparação técnica, porque é óbvio que todo profissional tem que ter o conhecimento técnico próprio da sua função, da sua carreira, da sua atividade. Então o engenheiro tem que saber fazer adequadamente os cálculos, avaliar os riscos, o médico tem que conhecer o corpo humano, cuidar da pessoa usando todas as técnicas que a ciência lhe oferta. E no direito também, o profissional do direito tem que conhecer muito bem todo o ordenamento jurídico, os entendimentos que os tribunais têm a respeito de situações concretas. Mas a conduta, em geral, de todo servidor público, ela tem que ser impulsionada por uma formação técnica e, para além disso, uma formação humana, multidisciplinar, que vá muito além do conhecimento do direito. E aí eu posso citar duas questões, dois aspectos da formação muito importantes que estão ao lado do conhecimento das leis e do direito. Por exemplo, o conhecimento literário. A formação do profissional, e não só do defensor público, do advogado, do juiz, do promotor, é fundamental que todos eles tenham uma formação humana, literária. E citar, tentar colocar em termos mais práticos. Quando você lê um livro, uma literatura boa, você acaba visualizando, compreendendo aquela representação que o escritor faz de algo que pode acontecer no seu dia a dia. Então o escritor pode narrar uma história que você ainda não a vivenciou, mas pode vivenciar em determinado momento da sua carreira profissional. Então, de fato, o que o escritor acaba trazendo é a antecipação de uma representação de algo que pode acontecer. Então você consegue, através do estudo da literatura, ganhar experiência, ainda que uma experiência teórica, se preparando para desafios que podem acontecer na vida prática. Então, a formação literária é extremamente importante para todo profissional. Ele ganha experiência teórica para que possa, se é que a gente pode falar de uma experiência teórica, mas acaba visualizando saídas para determinados problemas que você vai enfrentar depois na vida prática. Além do estudo literário, é importante que o profissional do direito, em geral, e não apenas o defensor público, tenha um conhecimento filosófico. A filosofia, em especial através da metafísica,
traz a possibilidade do profissional conhecer a realidade, e é sobre a realidade que se aplica propriamente o direito. E não apenas a metafísica, mas também outros ramos da filosofia, como a filosofia moral, a filosofia política, todas elas ajudam a aplicação do direito. Então é formação multidisciplinar, formação que vá muito além do direito. Muitas vezes a gente fala, mas o juiz, o profissional, o advogado está aplicando a letra fria, está aplicando a lei sem muito sentimento, sem compreender a realidade. Quando que se aplica a lei de maneira adequada? Quando se conhece muito mais que o direito, mas sim a realidade como um todo. E a filosofia e a literatura propiciam ao profissional esse caminho. E agora você pode contar pra gente como que funcionam os concursos para o papel do servidor público, né? São inúmeros concursos que nós temos no âmbito do Estado. Uma das formas de ingresso no serviço público, como regra, é o concurso público, né? E vou dizer mais a respeito da Defensoria, que é a carreira que eu integro hoje. O concurso da Defensoria Pública hoje é um concurso complexo, acaba sendo um dos mais concorridos do Estado, e eu acredito que do Brasil. É um concurso que tem 3 etapas, né? Uma primeira etapa, que é a prova objetiva de testes, uma segunda etapa, que é a prova técnica de manifestações processuais, né, do dia a dia de um defensor público, e um texto, uma redação e algumas questões também escritas. Depois nós temos uma fase oral, né, que é uma prova feita em público, né, com algumas pessoas, as pessoas que quiserem assistir podem estar presentes, e você é questionado a respeito de temas do edital e de conteúdos próprios da atuação de um defensor público. É um concurso que hoje tem uma média aproximada de 3 anos para aprovação, né? Alguns acabam passando 3 a 4 anos, alguns acabam passando com 3 anos, outros demoram um pouquinho mais. Hoje, por previsão constitucional, tem uma emenda constitucional chamada Emenda 80, que exige que o defensor público, assim como a carreira de magistrado, juiz e promotor, tenha 3 anos de atividade jurídica. Então hoje não é possível que uma pessoa se forme em direito e imediatamente se vire um defensor público, ainda que tenha estudado muito, passe imediatamente, porque ela precisa de 3 anos de atividade jurídica, e além disso, no fim acaba sendo o tempo mesmo de preparação, né? De estudo, preparação, assim como vocês, né, no vestibular, para toda a carreira, né? A gente precisa dessa preparação, e o concurso de fato nos coloca numa situação de dedicação, de algumas boas horas e finais de semana, de muito estudo, né? Algumas pessoas têm condições de só estudar e trabalhar menos para poder se dedicar ao concurso, mas outras têm que conciliar trabalho, estudo, enfim, mais ou menos esse o formato, né? Mas é um degrau, são alguns degraus de muito esforço, de um momento de preparação da vida. Por isso que é muito importante que já durante o curso, já durante a faculdade, se tenha um estudo profundo, os alunos durante a graduação já comecem a fazer um planejamento para que não demore muito tempo depois de formados para aprovação. Qual a importância dos servidores públicos para a sociedade? O fim último do Estado é a realização do bem comum. É tentar, de fato, diminuir as desigualdades, poder estabelecer uma justiça social. E o servidor público, como integra propriamente o Estado, quando realiza essas atividades, ele é um dos atores, né? Um dos atores dessa cena. Então, de fato, o servidor público é um instrumento, lógico, uma pessoa, mas um instrumento que está voltado à realização do bem comum. Portanto, a ideia, essa importância, né? É importante que todo servidor público tenha essa compreensão de que ele não está ali para receber uma remuneração, não está ali por estabilidade, ele está ali porque ele tem uma meta,
que é contribuir para a realização do bem comum na sociedade. E quais são os maiores desafios que vocês enfrentam? Mais uma vez eu vou tentar focar a resposta no âmbito da Defensoria Pública, que é esse que eu tenho mais contato, o serviço público ali na Defensoria. E hoje me parece que é o excesso de trabalho mesmo, um quadro que ainda deficiente de profissionais para dedicação no âmbito da Defensoria Pública. Nós precisamos de mais servidores, espaços ou novas unidades da Defensoria, mais defensores públicos para que a gente possa dar vazão à demanda que hoje a Defensoria Pública recebe. Eu tenho percebido, sou defensor público há 14 anos, que houve um aumento do quadro de vulnerabilidade pós-pandemia. Acho que ficou muito evidente. Eu tenho atuação no âmbito civil, fazenda pública, e na área civil eu tenho percebido um aumento do superendividamento, contratos bancários em situação de extrema abusividade, situações envolvendo a saúde pública em geral, o direito à moradia vulnerado. Então, na minha visão, a maior dificuldade do serviço público hoje é o excesso de trabalho, e eu digo especificamente com relação à Defensoria Pública, e um excesso pós-pandemia. Eu notei nesses 14 anos de Defensoria Pública que os últimos 4 anos a demanda aumentou significativamente. Como os servidores públicos contribuem para a implementação de políticas públicas? São de variadas formas. No âmbito da Defensoria Pública, acho que é possível contribuir para a implementação das políticas públicas judicialmente, mas não é o melhor caminho. Quando eu falo judicialmente, é natural que o defensor público, as outras carreiras do sistema de justiça, todas elas acabam contribuindo para a implementação de políticas públicas, discutindo questões em processos. Então, quando você pede, por exemplo, no âmbito do Poder Judiciário, para que se forneça um medicamento de alto custo para uma pessoa carente, e o Poder Público, obedecendo à ordem judicial, fornece esses medicamentos, você está implementando política pública, mas um âmbito muito restrito, individual. A política pública, em geral, falando no âmbito da Defensoria Pública, tem que ter uma visão, tem que obedecer a uma visão mais abrangente. Por exemplo, ainda que no âmbito dos processos judiciais individuais, o defensor público consiga identificar a necessidade de um tratamento, de uma destinação dos recursos públicos mais adequada, o que é o ideal que o defensor público faça? Reúna essas informações e não apenas judicialize. Entre em contato com o Poder Público Municipal, faça reuniões, conciliações, apresente sugestões para a proposta do orçamento do próximo ano, com relação a medicamentos, com relação à saúde, com relação à moradia. Então, a implementação das políticas públicas não se faz apenas com litígio, com conflito. Se faz também mediante construções com todos os entes públicos. E aqui especificamente, com essa participação junto ao Executivo Municipal. E também no âmbito legislativo. Nós construímos políticas públicas ali. São inúmeras as situações nas quais a Defensoria Pública é chamada a se manifestar a respeito de projetos de lei. Qual a sua opinião sobre a legalidade e constitucionalidade? A Defensoria Pública ela tem alguns núcleos especializados, que são núcleos que têm conhecimentos técnicos mais apurados em algumas matérias, como, por exemplo, o núcleo da infância e da juventude. Esse núcleo da infância e juventude, em inúmeras oportunidades, é chamado para se manifestar a respeito de projetos de lei ou apresentar sugestões de projetos de lei que possam regular, de alguma maneira, a vida social. Então, em resumo, a implementação, como que o servidor público, como que o defensor público pode contribuir
para implementação de políticas públicas, atuando judicialmente, mas não só, mas sim também fazendo um planejamento, um diálogo, contato com o executivo municipal, o executivo estadual e também, não menos importante, no âmbito legislativo, contribuindo com os projetos de lei que são apresentados, projetos de lei que tragam, de alguma maneira, matérias que possam afetar a população vulnerável do estado de São Paulo. E sobre o acesso às leis, como que você acha que deve ser melhorado esse acesso para a minoria, né? Sim. Esse é um grande desafio, não só da Defensoria Pública. Nós temos uma inflação legislativa, né? Um emaranhado de leis que até as pessoas que têm a formação jurídica têm dificuldade de compreensão e conhecimento e acesso a elas, porque são inúmeras. São milhares de leis todos os meses, no âmbito de todos os municípios, estados e da União. Isso já é um desafio para quem tem formação jurídica, quanto mais para a população em geral, em especial para as minorias. Então, como fazer? Esse é o grande desafio, como levar o conhecimento jurídico, o conhecimento das leis, para que as pessoas tenham uma formação em cidadania. A Defensoria Pública tem alguns projetos e um deles é um projeto denominado Educação em Direitos, que a Defensoria Pública vai até as comunidades, vai até escolas, se aproximando, dos adolescentes, de comunidades, levando de maneira mais didática o conhecimento jurídico, as leis, para que possam ter conhecimento a respeito dos direitos em geral, possam se posicionar no dia a dia nas suas relações sociais. Tem alguns projetos da Defensoria que visam a formação de líderes comunitários também, né? Então, você acaba tendo alguns encontros, algumas aulas a respeito de violência doméstica e familiar contra a mulher, os direitos relativos à saúde, né, junto ao poder público, direito à moradia, trata do direito de família, do divórcio, dos alimentos, né, devidos às crianças, e isso tudo a população, né, que acaba tendo uma certa dificuldade de acesso a todo esse conhecimento, a toda essa legislação, essa enormidade de leis que nós temos. Esse é um projeto emancipador mesmo, né, de chegar a formar pessoas da comunidade mais distantes para que possam exercer os seus direitos. E quais as áreas que a Defensoria Pública atua? Essa é uma pergunta interessante, porque há uma compreensão de que o defensor público atua no âmbito do processo criminal. Vai muito além disso, muito além. A Defensoria Pública ela atua, sim, no âmbito do processo criminal, na defesa de acusados, pessoas que têm processo criminal contra si, mas vai muito além disso. A Defensoria Pública atua na área civil, e aí compreende questões bancárias, superendividamento, revisão de contrato bancário, ações indenizatórias, atua no âmbito da família, trabalhando em processos de guarda, divórcio, extinção de condomínio, regulamentação de visitas, né, de pais, de avós, enfim. Atua no âmbito da infância e juventude, atua não só em processos de adoção, em favor das pessoas que pretendem adotar, realizar a adoção, como também em favor de crianças que estão acolhidas institucionalmente, né, denominado assim popularmente conhecidos abrigos, né, crianças, adolescentes que estão ali em determinado momento da vida, uma situação difícil, distantes da família. A Defensoria Pública trabalha para a reaproximação dessa criança, desse adolescente à sua família natural ou à sua família extensa. Isso eu estou falando no âmbito da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, mas nós temos também a Defensoria Pública da União. A Defensoria Pública da União vai atuar no âmbito previdenciário, benefícios previdenciários, pedir auxílio de saúde, trabalhar a pensão por morte. Então nós temos duas instituições, né, se a gente pode dizer, no âmbito federal da União, a Defensoria Pública da União, que trabalha algumas matérias, e a Defensoria Pública, aqui no caso do Estado de São Paulo, que trabalha
em outras áreas, né? Então, essas são algumas áreas, e eu cheguei até a mencionar em algum momento a atuação coletiva. Essa atuação coletiva é muito importante, porque a gente acaba atuando em processos ou em negociações com o poder público, até entidades privadas, para tentar resolver o problema em um único processo, em um único acordo, beneficiando toda a coletividade. Então essa atuação coletiva é importantíssima, né, por parte da Defensoria Pública. Por exemplo, pode ser feito um acordo com o poder público para a implementação de um projeto de moradia em determinada região em que exista um índice de vulnerabilidade social intenso, né? Pessoas que já estão cadastradas há um certo tempo a programas habitacionais. Então, um acordo com o estabelecimento de metas, com datas para cumprimento, pode evitar a judicialização, pode beneficiar muitas pessoas. Então, essa atuação é uma área também, né? A atuação no âmbito coletivo. E mais um detalhe, né? Quando nós falamos de atuação, eu não posso deixar de dizer a importância da atuação extrajudicial. Sempre esse deve ser o foco do profissional de direito, evitar a judicialização. A judicialização é sofrida, o processo traz muita tristeza, né? A própria morosidade, o tempo necessário para a conclusão de um processo traz angústia, e a negociação, o trabalho extrajudicial de composição é importantíssimo. A Defensoria Pública tem hoje um quadro de uma equipe multiprofissional, multidisciplinar, com um quadro de psicólogo e assistente social que nos ajuda muito nessa atuação extrajudicial para celebração de acordos, evitando o litígio, os processos judiciais. Quais são os requisitos para ter acesso a um defensor público? Essa é outra pergunta que é do dia a dia, e ela é importantíssima para saber quem é que pode ter acesso, né, a um defensor público, acesso à Defensoria Pública. Hoje, no estado de São Paulo, tem acesso à Defensoria Pública quem tem renda, a entidade familiar ofere renda de até 3 ou 4 salários mínimos. Como regra, 3 salários mínimos, mas em algumas situações, 4 salários mínimos. Algumas situações de vulnerabilidade descritas em uma deliberação própria da Defensoria, quem ofere renda de até 4 salários mínimos também pode ser atendido pela Defensoria Pública. É lógico que em situações episódicas, situações muito específicas avaliadas pelo Defensor Público, a gente pode atuar em situações que fujam um pouco à regra, quando identificada uma espécie de vulnerabilidade que a Defensoria entende que é a vulnerabilidade organizacional, que às vezes é uma situação, um grupo de pessoas que está em uma situação de extrema vulnerabilidade e é um agrupamento. Imagina um grupo de pessoas, de famílias que estejam sofrendo uma reintegração de posse. E naquele grupo você tem 90% das pessoas que recebem até 3 salários mínimos. E aí você tem 10, 5% que recebem um pouquinho mais. Você não vai deixar de atuar coletivamente, a Defensoria Pública não vai deixar de atuar porque algumas pessoas recebem um pouco mais do que o limite, o teto da renda estabelecida para a identificação do vulnerável. Então é isso que nós chamamos muitas vezes de hipossuficiência organizacional. É aquele conjunto, aquele conjunto de pessoas, de familiares, e a atuação da Defensoria Pública, ainda que possa beneficiar em algum momento alguém que receba um pouco mais de 3 salários mínimos. Então é a regra, né, esse teto de 3 ou 4 salários, mas em algumas situações pode beneficiar e a Defensoria pode atuar em favor de outros grupos vulneráveis. Bom, e para finalizar, você pode falar para a gente como é o seu dia a dia? O desafio para organizar toda a atuação, né? Eu particularmente costumo organizar os meus dias com alguns momentos, posso pegar de 2, 3 horas que eu trabalho especificamente na elaboração de peças processuais. E é um momento que eu costumo ficar um pouquinho mais isolado, né? Porque a gente precisa estudar para o caso concreto, pensar numa estratégia,
abrir vários livros, né, na mesa, fazer um rascunho, estudar efetivamente o processo, o caso antes da judicialização, do acordo ou propriamente o processo, uma manifestação processual. Então, algumas horas do dia, 2, 3 horas para essa preparação para atuação processual propriamente dita, elaboração de peças. Depois eu tenho um período de audiências, né? Audiências que é aquele momento que é talvez o mais tenso do processo, que é aquele momento em que se produz as provas, né? A gente acaba ouvindo testemunhas, às vezes tem um perito que se manifesta no processo, o juiz está ali presidindo, o defensor, o promotor, os advogados estão se manifestando, questionando testemunhas. Então esse é um momento, e é um momento que muitas vezes é proferida a sentença. Logo depois da produção das provas, a oitiva de todas as pessoas, os advogados, os defensores, os promotores se manifestam oralmente, acabam elaborando aquela defesa final, aquela manifestação final, e o juiz muitas vezes decide. Esse é um outro momento, um espaço, né, que faz parte do dia a dia, né, do defensor público. E também, não menos importante, aliás, muito importante, é o atendimento. Né, o atendimento que nós fazemos à população. Né. Então, para que você possa atuar no processo, antes de você estudar um processo, ou estudar uma estratégia processual, ou mesmo administrativa, antes de um processo, a demanda é levada até você. Né. As pessoas vão até a Defensoria Pública, ou a Defensoria Pública vai procurar, vai até os seus usuários. Esse momento é crucial. É um momento, de fato, de afeto, de recebimento das pessoas que procuram a instituição com humanidade. Então, parte do dia do defensor público é atendendo as pessoas, recepcionando e ouvindo, né? Substancialmente ouvindo. Esse momento que a gente acaba indo para além do que está no papel ali do processo, né? Que é identificando de fato o que está acontecendo, olhando às vezes no olho, né, do usuário, da usuária da defensoria, vendo aquele sofrimento. Tudo isso, inclusive, é um alimento para que você faça bem feito o seu trabalho posteriormente, né? É impossível não se comover após um atendimento na Defensoria Pública. Você vendo o drama que aquelas pessoas estão vivendo, não levar isso para o seu trabalho posterior, fazer com amor, né? Depois de ver e ouvir quem te procurou, né? E já te procura com uma situação de muita tristeza, né? Já sofreu, já passou muitas vezes por diversos órgãos públicos e acaba vendo a Defensoria como essa luz no túnel, né? Bom, muito obrigada por esclarecer nossas dúvidas, muito obrigada a vocês que assistiram. Gostaram? Então compartilhem o conhecimento e sigam nossas redes sociais: Facebook, Portinari Colégio, Instagram, Colégio Portinari Avaré, canal do YouTube, Portinari Avaré e o Spotify, Podcast. Até o próximo podcast.